Garotinha impede o CEO de assinar um contrato. E o que ela revela salva sua empresa. Maurício Alves estava prestes a assinar o maior contrato da história de sua empresa quando sentiu uma pequena mão puxando sua manga. O empresário de cabelos grisalhos, acostumado com o ambiente controlado de seu escritório, ficou desconcertado ao ver uma garotinha de aproximadamente 7 anos, vestindo um vestido vermelho, parada ao lado de sua mesa de mogno. A criança ergueu a mão direita em um gesto firme e disse com voz clara: "Pare, o senhor não pode assinar isso." Maurício piscou várias vezes, tentando processar a situação. Atrás dele, os 3 executivos da empresa compradora trocaram olhares surpresos. Como aquela criança havia entrado na sala da presidência de um dos maiores conglomerados empresariais de São Paulo? "Como você entrou aqui, menina?" perguntou Maurício, sua voz carregada de autoridade, mas com um toque de curiosidade que ele mesmo não esperava sentir. A garotinha de cabelos cacheados o encarou com determinação. "Meu nome é Júlia, e eu sei que o senhor Miranda não é o dono da construtora Esperança. O verdadeiro dono é o seu sócio, senhor Rodrigo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício sentiu seu sangue gelar. Como aquela criança conhecia detalhes sobre a negociação que estava sendo mantida em absoluto sigilo? Os executivos da construtora Esperança começaram a mostrar sinais de nervosismo, trocando olhares tensos entre si. "Isso é ridículo", disse o senhor Miranda, um homem de meia-idade com um bigode bem aparado. "Uma criança não pode interromper uma reunião de negócios. Chamem a segurança." Mas Maurício levantou a mão, impedindo que alguém se movesse. Havia algo nos olhos daquela menina que o intrigava profundamente. Uma seriedade que não condizia com sua idade, mas principalmente uma familiaridade perturbadora que ele não conseguia identificar. "Espere", murmurou Maurício, inclinando-se ligeiramente em direção à criança. "Como você sabe sobre o senhor Rodrigo, Júlia?" A garotinha olhou ao redor da sala, notando a tensão crescente. "Eu ouvi as conversas na biblioteca. A senhora Carmen sempre deixa os advogados usarem a sala dos fundos para reuniões importantes. Eles falam sobre papéis e empresas e eu escuto tudo." "Qual biblioteca?" insistiu Maurício, sua curiosidade agora misturada com uma crescente apreensão. "A Biblioteca Municipal do Bela Vista. Minha mãe trabalha lá de noite, limpando as salas. Eu fico com ela porque não temos babá." Maurício sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Bela Vista era o bairro onde seu escritório de advocacia parceiro mantinha reuniões confidenciais. Mais perturbador ainda era a sensação de reconhecimento que crescia a cada palavra da criança. O senhor Miranda tentou retomar o controle da situação. "Maurício, isso já foi longe demais. Uma criança fantasiosa não pode atrapalhar negócios sérios. Vamos assinar logo este contrato." "O senhor Rodrigo falou que ia pegar todo o dinheiro da empresa do senhor Maurício", continuou Júlia, ignorando completamente Miranda. "Ele disse que o senhor Maurício é muito orgulhoso para suspeitar de alguém tão próximo." O nome de Rodrigo Costa ecoou na mente de Maurício como um trovão. Rodrigo era seu sócio há 15 anos, seu braço direito, a pessoa em quem mais confiava nos negócios. A sugestão de que ele pudesse estar envolvido em algo suspeito era absurda, mas a especificidade das informações da criança o deixava inquieto. "Júlia", disse Maurício, agachando-se para ficar na altura da menina. "Você tem certeza do que ouviu?" A garotinha assentiu vigorosamente. "Eles falaram que a construtora Esperança não existe de verdade. É só um nome para enganar o senhor. Por trás está a empresa do senhor Rodrigo, mas com outro nome." Os executivos da construtora Esperança começaram a mostrar sinais evidentes de desconforto. Um deles sussurrou algo ao ouvido de Miranda, que rapidamente tentou desviar a atenção. "Maurício, precisamos resolver isso logo. Temos outros compromissos hoje, e esse teatrinho já durou tempo demais." Mas Maurício não estava mais ouvindo Miranda. Sua atenção estava completamente focada na criança à sua frente. Havia algo em seus traços, na forma como ela gesticulava, que despertava uma memória há muito enterrada. "Júlia, qual é o sobrenome da sua mãe?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Santos, Marina Santos. Mas antes,
Era Marina Alves. O mundo de Maurício desabou naquele instante. Marina Alves, sua antiga nora, a esposa de seu filho Rafael, com quem havia rompido todos os laços 5 anos atrás, após uma briga terrível sobre os rumos da empresa. Rafael havia saído de casa, jurando nunca mais voltar, levando Marina consigo. Maurício, em sua arrogância, havia deixado o orgulho falar mais alto e nunca tentou uma reconciliação. Você é... começou Maurício, mas as palavras se perderam em sua garganta. Eu sou filha do Rafael, disse Júlia simplesmente. Ele é seu filho, né? Vovô Maurício? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo barulho da caneta caindo da mão trêmula de Maurício. Sua neta. Ali estava sua neta, a criança que ele havia escolhido não conhecer por causa de seu orgulho ferido. E ela havia acabado de salvar sua empresa de uma traição que ele nem suspeitava existir. Miranda tentou mais uma vez retomar o controle da situação, mas sua voz soou desesperada. Maurício, essa criança está claramente confusa. Não podemos cancelar um negócio de milhões por causa das fantasias de uma menina. Maurício se levantou lentamente, seu olhar fixo em Miranda. Quero ver todos os documentos da construtora Esperança. Agora. Isso é desnecessário. Agora! Gritou Maurício, sua voz ecoando pelas paredes do escritório. E quero que meu departamento jurídico faça uma verificação completa dos sócios dessa empresa. Os 3 executivos trocaram olhares nervosos. Miranda tentou manter a compostura, mas seu suor começava a denunciar seu desespero. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto aguardava a chegada do departamento jurídico, Maurício se ajoelhou novamente diante de Júlia. Filha, você pode me contar exatamente tudo o que ouviu naquela biblioteca? Júlia olhou em volta, notando a tensão crescente na sala. Posso, vovô, mas tem muita coisa. Eles falavam sobre papéis falsos e como iam dividir o dinheiro depois que o senhor perdesse a empresa. As palavras da criança atingiram Maurício como socos. Cada detalhe revelado mostrava a profundidade da conspiração contra ele. Rodrigo, seu sócio de longa data, aparentemente havia arquitetado um plano elaborado para tomar controle de tudo que ele havia construído ao longo de décadas. Júlia, onde está sua mãe agora? Perguntou Maurício, tentando manter a voz calma apesar da tempestade emocional que crescia dentro dele. Ela está no trabalho. Hoje ela limpa o escritório do Dr. Silveira durante o dia e à noite vai para a biblioteca. Maurício conhecia o Dr. Silveira. Era um dos advogados que ocasionalmente prestava serviços para sua empresa. Mais uma conexão que tornava as revelações de Júlia ainda mais críveis e perturbadoras. A porta do escritório se abriu e entraram 2 advogados do departamento jurídico da empresa, carregando laptops e uma pilha de documentos. Maurício apontou para Miranda e seus acompanhantes. Quero que vocês investiguem completamente a construtora Esperança. Sócios, histórico financeiro, endereços, tudo. Doutor. Henrique, o advogado-chefe, assentiu e imediatamente começou a trabalhar em seu laptop. Miranda tentou protestar, mas Maurício o silenciou com um olhar que poderia congelar lava. Enquanto a investigação acontecia, Júlia se aproximou da grande janela que dava vista para a cidade de São Paulo. Maurício a observava, ainda tentando processar que aquela era sua neta. A criança que ele havia escolhido não conhecer por causa de sua teimosia estava ali, na verdade salvando tudo em que ele havia trabalhado. Vovô, disse Júlia, ainda olhando pela janela. Meu pai sempre falava que o senhor era uma pessoa boa, mas muito orgulhosa. Ele dizia que um dia vocês iam se entender. As palavras atingiram o coração de Maurício como uma lâmina afiada. Rafael sempre havia sido um filho dedicado, mas com ideias próprias sobre como a empresa deveria ser conduzida. Maurício, acostumado com o controle absoluto, não havia tolerado as sugestões do filho sobre modernização e responsabilidade social. A discussão havia escalado até se tornar um rompimento total. Onde está seu pai agora, Júlia? Perguntou Maurício, temendo a resposta. A criança baixou a cabeça. Não sabemos.
Ele saiu de casa há 2 meses dizendo que precisava resolver uma coisa importante. Minha mãe chora muito à noite. Maurício sentiu uma dor no peito que há anos não experimentava. Sua família estava despedaçada e ele havia sido o principal responsável por isso. Agora, sua neta vinha até ele, não em busca de reconciliação, mas por acaso, alertando-o sobre um perigo que ele nem sabia que existia. Dr. Henrique levantou os olhos de sua tela, sua expressão tensa. Senhor Maurício, temos um problema sério aqui. O que vocês descobriram? A construtora Esperança foi registrada há apenas 3 meses. O proprietário oficial é realmente o Sr. Miranda, mas há um sócio oculto que possui 80% das ações. Maurício sentiu o sangue gelar. E quem é esse sócio? Uma empresa chamada RC Investimentos. Pertence a Rodrigo Costa. O escritório explodiu em tensão. Miranda saltou de sua cadeira tentando justificar, mas suas palavras se embaralharam em uma confissão não intencional. Maurício se virou para os outros 2 executivos, que agora pareciam claramente desconfortáveis. Vocês sabiam disso? Perguntou Maurício, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Um dos homens mais jovem começou a gaguejar. Senhor Maurício, nós fomos apenas contratados para me enganar, completou Maurício. Rodrigo os contratou para representar uma empresa fantasma, enquanto ele se preparava para me roubar. Júlia, que havia estado ouvindo tudo em silêncio, se aproximou novamente. Vovô, eles também falaram sobre fazer o senhor perder muito dinheiro em outros negócios. Tem uma lista de empresas que vão cancelar contratos com o senhor. Dr. Henrique e seu assistente trocaram olhares preocupados. Senhor, isso sugere uma conspiração muito mais ampla do que imaginávamos. Maurício se dirigiu à sua mesa e pressionou o interfone. Secretária, cancele todas as minhas reuniões de hoje e quero falar com Rodrigo imediatamente. Senhor, o senhor Rodrigo saiu mais cedo hoje. Disse que tinha um compromisso médico urgente. Claro que tinha. Maurício agora entendia que Rodrigo provavelmente estava acompanhando de perto o desenrolar da reunião, talvez até mesmo do prédio em frente, esperando a confirmação de que o contrato havia sido assinado e sua traição estava completa. Júlia, disse Maurício, se agachando novamente para ficar na altura da neta. Você disse que ouviu essas conversas na biblioteca. Quando foi a última vez? Ontem à noite. Eles estavam falando sobre hoje ser o dia da operação final. O Sr. Rodrigo parecia muito nervoso. Miranda tentou uma última cartada desesperada. Maurício, isso tudo pode ser explicado. Rodrigo me pediu para não mencionar a parceria porque queria que fosse uma surpresa. Ele está tentando ajudar sua empresa a crescer. A risada que escapou de Maurício foi seca e amarga. Ajudar? Criando uma empresa fantasma para comprar meus ativos a preço de banana? Rodrigo sempre foi inteligente, mas parece que subestimou uma coisa. O quê? Perguntou Miranda, já visivelmente derrotado. A curiosidade de uma criança de 7 anos. Maurício se virou para Dr. Henrique. Quero que vocês documentem tudo isso. E quero uma investigação completa de todas as transações envolvendo Rodrigo nos últimos 6 meses. Já estou providenciando, senhor. Júlia puxou a manga do terno de Maurício. Vovô, posso perguntar uma coisa? Claro, filha, qualquer coisa. Por que o senhor nunca veio nos visitar? Meu pai sempre falava do senhor, mas com muita tristeza. A pergunta atingiu Maurício mais fundo do que qualquer revelação sobre a traição de Rodrigo. Como explicar para uma criança de 7 anos os complexos mecanismos do orgulho ferido e da teimosia que havia destruído sua família? Eu cometi um erro muito grande, Júlia. Um erro que me custou a chance de conhecer você e de manter sua família unida. Mas você pode consertar, né? Minha professora sempre diz que erros podem ser consertados. A simplicidade da observação da criança contrastava brutalmente com a complexidade emocional que Maurício havia criado ao redor da situação. Talvez realmente fosse possível consertar, mas primeiro ele precisava lidar com a traição que estava se desenrolando em sua empresa.
Os 3 executivos da falsa construtora Esperança foram escoltados para fora do prédio pela segurança, não sem antes Dr. Henrique garantir que todos os documentos relacionados ao caso fossem confiscados. Miranda, em um último ato de desespero, tentou ligar para Rodrigo, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Ele desligou o telefone, murmurou o doutor. Henrique, após verificar com a empresa de telefonia. Provavelmente já está sabendo que o plano falhou. Maurício se dirigiu à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. 15 anos de parceria com Rodrigo. 15 anos acreditando ter encontrado alguém em quem podia confiar completamente. A traição doía mais do que ele estava disposto a admitir. Vovô, disse Júlia, se aproximando da janela. O senhor está triste? Estou, filha. Descobri que alguém em quem eu confiava muito me traiu. Como meu pai se sente quando vocês brigaram? A comparação era dolorosa, mas acertada. Maurício havia traído a confiança de Rafael de uma forma diferente, mas igualmente destrutiva. O orgulho havia sido sua arma, assim como a ganância havia sido a arma de Rodrigo. Dr. Henrique se aproximou com uma expressão grave. Senhor Maurício, encontramos algo preocupante. Rodrigo movimentou grandes quantias de dinheiro das contas da empresa nas últimas 2 semanas, oficialmente para investimentos autorizados, mas agora suspeitamos que fosse para financiar essa operação. Quanto? Quase 5 milhões de reais. Maurício fechou os olhos, sentindo o peso da traição. Rodrigo não havia apenas planejado roubá-lo no futuro, já estava roubando há semanas, usando o próprio dinheiro da empresa para financiar sua derrubada. Júlia, disse Maurício, se virando para a neta, você salvou mais do que minha empresa hoje. Você salvou tudo em que trabalhei a vida inteira. A garotinha sorriu timidamente. Posso contar para minha mãe que encontrei meu vovô? A pergunta simples abriu uma ferida que Maurício havia tentado manter fechada por 5 anos. Marina, sua antiga nora, que ele havia tratado com frieza durante os últimos meses antes do rompimento. A mulher que agora trabalhava como faxineira para sustentar a filha, enquanto ele vivia em luxo que poderia facilmente compartilhar. Claro que pode, filha. Na verdade, eu gostaria muito de falar com sua mãe. Ela vai ficar muito feliz. Ela sempre disse que queria que eu conhecesse meu vovô. Dr. Henrique tossiu discretamente. Senhor Maurício, temos uma situação. Rodrigo está tentando acessar as contas da empresa remotamente. Nosso departamento de TI bloqueou o acesso, mas isso significa que ele sabe que descobrimos tudo. A realização atingiu Maurício como um raio. Se Rodrigo sabia que havia sido descoberto, ele poderia tomar medidas desesperadas. E se ele descobrisse que uma criança havia sido a responsável por expor seu plano? Dr. Henrique, quero segurança imediata para minha neta e para Marina. Já estou providenciando. Júlia olhou entre os 2 homens, percebendo a tensão crescente. O senhor Rodrigo é uma pessoa má. Maurício se agachou novamente, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ele tomou decisões muito ruins, filha. Decisões que podem ter machucado muitas pessoas. Como quando você e meu pai brigaram. A comparação era desconfortável, mas não totalmente incorreta. Ambas as situações envolviam pessoas que deveriam se amar e confiar umas nas outras, mas que haviam permitido que outros sentimentos prevalecessem. É parecido, sim, mas espero que a situação com seu pai ainda possa ser consertada. O telefone do escritório tocou e Maurício atendeu imediatamente. Era sua secretária com a voz tensa. Senhor Maurício, tem uma senhora aqui embaixo perguntando sobre uma criança. Ela diz ser Marina Santos e está muito preocupada. O coração de Maurício acelerou. Mande-a subir imediatamente. Ele se virou para Júlia. Sua mãe está aqui. Os olhos da criança se iluminaram. Ela deve ter ficado preocupada quando não me encontrou na biblioteca. Maurício percebeu que não havia pensado em como Marina havia descoberto onde Júlia estava. A criança havia simplesmente aparecido em seu escritório, mas alguém precisava ter notado seu desaparecimento e rastreado sua localização até ali. A porta do escritório se abriu e Marina entrou rapidamente, seus olhos procurando imediatamente pela filha. Quando viu Júlia ao lado de Maurício,
Sua expressão misturou alívio com uma complexa gama de outras emoções. Júlia, você me deixou muito preocupada. Como chegou aqui? A garotinha correu para os braços da mãe. Mamãe, eu salvei o vovô. Ele ia assinar um papel ruim, mas eu impedi. Marina levantou os olhos para Maurício, e por um momento, os anos de mágoa e ressentimento ficaram suspensos no ar entre eles. Ela estava visivelmente mais magra do que ele se lembrava, com sinais de cansaço que falavam de anos de luta e dificuldades. Marina, disse Maurício, sua voz carregada de emoções que ele mal conseguia controlar. Não, Maurício. Não agora. Vim apenas buscar Júlia. Não quero criar mais problemas. Mamãe, ele é meu vovô, e eu ajudei ele hoje. Marina olhou entre a filha e Maurício, claramente dividida entre seu ressentimento justificável e o óbvio carinho que Júlia havia desenvolvido pelo avô em apenas algumas horas. Dr. Henrique se aproximou discretamente. Senhor Maurício, com licença, mas temos uma situação de segurança. Seria melhor se a família permanecesse aqui até resolvermos a questão com Rodrigo. Marina se alarmou. Que questão de segurança? Do que estão falando? Maurício suspirou profundamente. Explicar a situação para Marina significaria admitir não apenas que havia sido traído por seu sócio, mas também que sua própria filha havia sido instrumental em evitar um desastre. Significaria reconhecer que a criança que ele havia escolhido não conhecer era, na verdade, sua salvadora. Marina, por favor, sente-se. Há muita coisa que preciso explicar. Durante a próxima hora, Maurício detalhou toda a situação. A conspiração de Rodrigo, a falsa empresa, o contrato fraudulento e como Júlia havia descoberto tudo nas conversas que ouvira na biblioteca. Marina ouviu em silêncio, seu rosto passando por uma série de expressões que iam da incredulidade à preocupação e, finalmente, ao orgulho pela filha. Então Júlia realmente salvou sua empresa, disse Marina, quando Maurício terminou de contar. Ela salvou muito mais do que isso. Ela me salvou de uma traição que poderia ter me destruído completamente. Marina olhou para a filha, que estava desenhando em uma folha de papel que Dr. Henrique havia dado a ela. Júlia sempre foi uma criança observadora. Ela memoriza tudo o que ouve. Como Rafael quando era pequeno, murmurou Maurício sem pensar. O nome do filho criou um silêncio desconfortável. Marina desviou o olhar e Maurício percebeu que havia tocado em uma ferida ainda aberta. Marina, onde está Rafael? Júlia disse que ele desapareceu há 2 meses. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Ele disse que havia descoberto algo importante. Algo sobre negócios. Que precisava resolver a situação antes de colocar a família em perigo. Um calafrio percorreu a espinha de Maurício. Que tipo de descoberta? Não sei exatamente. Ele andava investigando algumas empresas, fazendo perguntas. Disse que havia encontrado evidências de algo sério, mas que precisava de mais provas antes de agir. Dr. Henrique e Maurício trocaram olhares significativos. Era possível que Rafael tivesse descoberto a conspiração de Rodrigo independentemente? E se sua investigação o havia colocado em perigo? Marina, disse Dr. Henrique cuidadosamente, Rafael mencionou algum nome específico em suas investigações? Ele falava muito sobre empresas fantasmas e parcerias falsas e mencionou o nome Rodrigo algumas vezes. O quebra-cabeça estava se montando de uma forma que deixava Maurício nauseado. Rafael havia descoberto a traição de Rodrigo e havia desaparecido enquanto investigava. Júlia havia inadvertidamente continuado a investigação do pai ao ouvir conversas na biblioteca. E agora, todos eles estavam potencialmente em perigo. Precisamos encontrar Rafael, disse Maurício. E precisamos garantir que vocês estejam seguras. Marina o encarou com uma mistura de surpresa e ceticismo. Por que você se importa agora? A pergunta era justa e dolorosa. Maurício havia passado 5 anos ignorando a existência de sua nora e neta. Agora, subitamente preocupado com o bem-estar delas, suas motivações poderiam parecer puramente interesseiras. Porque vocês
São minha família, disse simplesmente. E porque cometi um erro terrível ao permitir que meu orgulho me separasse de vocês. Júlia levantou os olhos de seu desenho. Vovô, você quer ver o que desenhei? Claro, filha. A criança mostrou uma representação surpreendentemente detalhada do escritório, com todas as pessoas presentes durante a reunião da manhã. Mas o que chamou a atenção de Maurício foi como ela havia desenhado a si mesma. Pequena, mas firme, com a mão levantada em um gesto que claramente dizia: pare. Você se desenhou como uma heroína, observou Maurício, sorrindo pela primeira vez em horas. Minha professora disse que herói é quem ajuda quando alguém está em perigo. A simplicidade da definição atingiu Maurício profundamente. Júlia havia agido como uma verdadeira heroína, enquanto ele, supostamente um homem experiente e sábio, havia estado completamente cego para o perigo que o cercava. Dr. Henrique se aproximou com uma expressão grave. Senhor Maurício, nossa equipe de TI descobriu algo preocupante. Rodrigo tentou apagar arquivos dos servidores da empresa remotamente. Conseguimos impedir, mas isso confirma que ele está desesperado. Que tipo de arquivos? Principalmente registros financeiros e correspondências dos últimos 2 anos. Parece que ele estava tentando apagar evidências de sua participação na conspiração. Marina segurou a mão de Júlia com mais força. Isso significa que estamos realmente em perigo? Não sabemos ainda, admitiu o Dr. Henrique. Mas é melhor sermos cautelosos. Maurício tomou uma decisão. Marina, quero que vocês fiquem em minha casa até resolvermos isso. Tenho segurança lá e será mais fácil proteger vocês. Não posso aceitar isso. Por favor, não é sobre o passado entre nós. É sobre manter Júlia segura. Marina olhou para a filha, que estava ouvindo a conversa com atenção. A segurança da criança era claramente sua prioridade máxima, superando qualquer ressentimento pessoal. Está bem, mas apenas até isso se resolver. Doutor. Henrique organizou o transporte, com seguranças discretos acompanhando o grupo até a casa de Maurício. Durante a viagem, Júlia fez várias perguntas sobre o avô que estava conhecendo, enquanto Marina permanecia em silêncio, claramente desconfortável com toda a situação. A mansão de Maurício, em um condomínio fechado de Alphaville, impressionou Júlia, que nunca havia visto uma casa tão grande. Marina, por outro lado, parecia ainda mais deslocada, lembrando-se provavelmente da última vez que estivera ali durante os dias tempestuosos antes do rompimento familiar. Posso explorar a casa, vovô? Perguntou Júlia, seus olhos brilhando de curiosidade. Claro, filha, mas não saia do andar térreo, está bem? Enquanto Júlia explorava, Marina e Maurício ficaram sozinhos na sala de estar, o peso de 5 anos de silêncio pairando entre eles. Ela é uma criança especial, disse Maurício finalmente. Sim, é. E ela nunca teve a chance de conhecer o avô. A acusação implícita era clara. Maurício suspirou, sabendo que merecia cada palavra não dita de recriminação. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependo profundamente de como as coisas terminaram. Você expulsou seu próprio filho de casa, Maurício. Rafael saiu daqui sem 1 centavo, sem apoio, sem nada. Tivemos que recomeçar do zero. Eu sei, e não posso desfazer isso, mas posso tentar compensar se vocês me permitirem. Marina riu amargamente. Compensar? Como? Oferecendo dinheiro? Rafael sempre disse que você achava que dinheiro resolvia tudo. Rafael estava certo. Eu achava mesmo. Mas estar aqui com Júlia hoje me mostrou o quanto perdi. O quanto todos nós perdemos. A conversa foi interrompida pela chegada de Dr. Henrique, que trazia novidades sobre a investigação. Senhor Maurício, conseguimos rastrear Rodrigo. Ele estava tentando sair do país, mas foi impedido no aeroporto. Nossa equipe jurídica já está preparando as acusações formais. E Rafael, alguma notícia? Ainda estamos procurando, mas temos uma pista. Parece que ele estava trabalhando com um jornalista investigativo para expor a conspiração. Encontramos e-mails entre eles. Marina se levantou bruscamente. Rafael estava trabalhando com jornalistas? Por que ele não me contou? Provavelmente para proteger você e Júlia, sugeriu o Dr. Henrique.
Se ele estava investigando algo perigoso, quanto menos vocês soubessem, mais seguras estariam. Júlia voltou correndo para a sala, carregando um porta-retratos que havia encontrado em algum lugar da casa. Vovô, quem é este homem com você na foto? Maurício olhou para o porta-retratos que Júlia segurava e sentiu seu coração disparar. Era uma foto dele com Rafael, tirada no dia da formatura do filho em administração. Ambos estavam sorrindo, orgulhosos e felizes. Era de uma época em que Maurício achava que Rafael seria seu sucessor natural na empresa. Este é seu pai, filha, quando ele era mais novo. Ele parece feliz na foto. Ele estava, nós dois estávamos. Marina se aproximou para ver a foto e Maurício notou que seus olhos se encheram de lágrimas. Eu me lembro dessa foto. Rafael aguardou durante anos, mesmo depois da briga. A observação atingiu Maurício como uma punhalada. Rafael havia mantido a foto apesar de tudo. Isso significava que, talvez, nem todo o amor entre eles havia sido destruído pela briga. Dr. Henrique recebeu uma ligação e se afastou para atendê-la. Quando retornou, sua expressão era uma mistura de alívio e urgência. Senhor Maurício, temos notícias boas e preocupantes. Rafael foi localizado. Ele está bem, mas estava escondido porque descobriu que Rodrigo tinha contatos perigosos envolvidos na conspiração. Que tipo de contatos? Perguntou Marina, sua voz tensa. Pessoas ligadas à lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Rafael temia por sua segurança e pela de vocês. Júlia puxou a manga de Maurício. Meu pai está vindo para casa? Espero que sim, filha, espero que sim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Dr. Henrique coordenou com as autoridades para trazer Rafael para um local seguro. Enquanto aguardavam, a tensão na casa era palpável. Marina caminhava de um lado para o outro, ansiosa para reencontrar o marido, enquanto Júlia fazia desenhos para mostrar ao pai quando ele chegasse. Maurício, por sua vez, estava perdido em pensamentos sobre como seria o reencontro com o filho. 5 anos de silêncio orgulhoso haviam criado um abismo que parecia intransponível. Mas a presença de Júlia havia mostrado que pontes poderiam ser construídas mesmo sobre os abismos mais profundos. Quando o carro chegou ao portão da casa, Marina correu para a janela. É ele! Rafael está aí! Júlia saltou do sofá onde estava desenhando e correu atrás da mãe. Maurício permaneceu no lugar, seu coração batendo tão forte que ele temia que pudesse parar a qualquer momento. A porta se abriu e Rafael entrou, parecendo mais magro e cansado do que Maurício se lembrava, mas ainda inconfundivelmente seu filho. O primeiro olhar de Rafael foi para Marina e Júlia, envolvendo-as em um abraço desesperado. Só depois ele olhou para Maurício. Os dois homens se encararam por um momento que pareceu durar uma eternidade. Rafael parecia surpreso por encontrar o pai ali, mas não zangado. Maurício, por sua vez, lutava contra as emoções que ameaçavam transbordá-lo. Pai, disse Rafael simplesmente. Filho, respondeu Maurício, sua voz quase um sussurro. Júlia quebrou o momento tenso correndo até Rafael. Papai, eu salvei o vovô hoje. Impedi ele de assinar um papel ruim. Rafael olhou entre a filha e Maurício, claramente confuso. Como assim, princesa? Enquanto Júlia contava entusiasmada sobre sua aventura no escritório, Rafael foi gradualmente entendendo a magnitude do que havia acontecido. Sua filha havia inadvertidamente completado a investigação que ele havia começado e salvado a empresa que um dia havia esperado herdar. Rodrigo estava mesmo por trás de tudo, murmurou Rafael quando Júlia terminou de contar. Eu suspeitava, mas não tinha provas suficientes. Você pôs sua vida em risco para proteger a empresa, disse Maurício. Mesmo depois de tudo que aconteceu entre nós. Rafael se sentou pesadamente em uma poltrona, a fadiga de meses de tensão finalmente se mostrando. Não era sobre a empresa, pai. Era sobre justiça. Rodrigo estava planejando destruir não apenas você, mas várias outras empresas menores que dependiam de contratos com sua companhia. A revelação atingiu Maurício como um soco no estômago.
A conspiração era ainda maior do que ele havia imaginado. Rodrigo não estava apenas tentando roubar sua empresa, estava planejando causar um efeito dominó que prejudicaria centenas de famílias. "Por que você não veio até mim com suas suspeitas?" perguntou Maurício. Rafael riu amargamente. "Vir até você? Pai, você me expulsou de casa. Disse que eu era um sonhador impraticável que não entendia o mundo real dos negócios. Eu estava errado." As duas palavras simples caíram entre eles como bombas. Rafael olhou para o pai, surpreso com a admissão. "Você estava certo sobre responsabilidade social, sobre modernização, sobre tudo", continuou Maurício. "Meu orgulho me impediu de ver isso." Marina, que havia estado ouvindo em silêncio, finalmente falou. "Maurício, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas não pode esperar que 5 anos de mágoa desapareçam com algumas palavras. Eu não espero isso, mas espero ter a chance de mostrar que mudei." Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim da casa onde havia crescido. "Você sabe o que mais me machucou, pai? Não foram os gritos ou as acusações. Foi quando você disse que eu não era digno de carregar o nome da família." Maurício fechou os olhos, lembrando-se das palavras cruéis que havia dito no auge da raiva. Palavras que não podia retirar, mas que carregaria como uma cicatriz para sempre. "Eu disse coisas horríveis, coisas que não representavam o que realmente sentia, mas representavam o que você acreditava na época." "Não", disse Maurício firmemente. "Representavam meu medo." Rafael se virou, surpreso. "Medo? Medo de que você fosse melhor do que eu. Medo de que suas ideias modernas mostrassem o quanto eu havia ficado obsoleto. Medo de perder o controle da empresa que construí." A honestidade brutal da admissão deixou todos em silêncio. Júlia, que havia estado desenhando, levantou os olhos. "Vovô, é por isso que você e papai brigaram? Por causa de medo?" "Sim, filha. Medo bobo de um homem velho e teimoso." Rafael se aproximou lentamente. "Pai, você não é obsoleto. Suas conquistas são impressionantes. Eu só queria contribuir para torná-las ainda maiores. E você estava certo. Se eu tivesse ouvido você, talvez Rodrigo nunca conseguisse se infiltrar tanto em nossa empresa." Dr. Henrique, que havia estado observando a reunião familiar em silêncio, tossiu discretamente. "Com licença, mas temos algumas questões práticas para resolver." Ele explicou que Rodrigo havia sido preso e que as autoridades precisariam de depoimentos de toda a família. Mais importante, a empresa precisaria de uma reestruturação completa para remover todas as pessoas envolvidas na conspiração e reparar os danos financeiros. "Rafael", disse Maurício, "eu gostaria que você considerasse voltar para a empresa. Não como meu funcionário, mas como meu sócio." Rafael olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. "Pai, eu não sei se estou pronto para isso. Muita coisa mudou." "Eu sei. E não estou pedindo uma resposta imediata. Só estou pedindo que considere a possibilidade." Júlia se levantou e correu para abraçar tanto o pai quanto o avô. "Agora somos uma família de verdade de novo." A simplicidade da observação da criança cortou através de todas as complicações emocionais que os adultos haviam criado. No final, tudo se resumia ao amor familiar, que nunca havia realmente desaparecido, apenas ficado enterrado sob camadas de orgulho e mágoa. Nas semanas que se seguiram, a família gradualmente se reconectou. Maurício insistiu que Marina e Júlia se mudassem para a mansão, pelo menos temporariamente, tanto por segurança quanto para facilitar a reaproximação. Rafael, inicialmente relutante, acabou concordando quando percebeu o quanto Júlia se beneficiava da presença do avô. A investigação sobre a conspiração de Rodrigo revelou ramificações ainda mais amplas. Várias outras empresas haviam sido vítimas de esquemas similares, e Rafael se tornou uma testemunha-chave nos processos legais que se seguiram. Sua pesquisa meticulosa e suas evidências foram fundamentais para desmantelar toda a rede de corrupção. Maurício, por sua vez, começou a implementar na empresa muitas das ideias que Rafael havia sugerido anos atrás: programas de responsabilidade social, modernização tecnológica e práticas empresariais mais éticas.
A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Haviam precisado de uma crise para perceber que sempre estiveram do mesmo lado. A verdadeira mudança veio quando Maurício anunciou publicamente que estava passando a presidência da empresa para Rafael. Em uma coletiva de imprensa emocionante, ele admitiu seus erros passados e declarou que era hora de uma nova geração liderar com os valores corretos. Meu filho sempre teve a visão certa para esta empresa, declarou Maurício diante das câmeras. Meu orgulho me impediu de ver isso antes, mas agora estou orgulhoso de passar para ele não apenas uma empresa, mas um legado reformulado. Rafael, ao lado do pai, acrescentou: esta empresa sempre representou o sonho da nossa família. Agora vamos torná-la um sonho que beneficie muitas outras famílias também. Júlia estava na primeira fila da coletiva, desenhando furiosamente em um caderno novo que Maurício havia dado a ela. Quando perguntada pelos repórteres sobre como se sentia em ver a família reunida novamente, ela respondeu com a honestidade característica de uma criança: estou feliz porque agora posso desenhar minha família inteira junta. Antes, sempre faltava alguém nos meus desenhos. A resposta se tornou viral nas redes sociais, simbolizando a importância da reconciliação familiar e perdão. A história de como uma criança de 7 anos havia salvado uma empresa multimilionária e reunido uma família despedaçada inspirou milhares de pessoas ao redor do país. Marina, inicialmente cética com a mudança de Maurício, gradualmente começou a acreditar na sinceridade de sua transformação. O sogro que ela conhecera antes era autoritário e distante. O homem que agora brincava com Júlia todas as tardes e perguntava sobre seu dia era genuinamente diferente. Você realmente mudou, disse ela a Maurício uma noite, enquanto observavam Rafael e Júlia montando um quebra-cabeça na sala. A quase perda de tudo me ensinou o que realmente importa, respondeu Maurício. E ter Júlia de volta em minha vida me mostrou o que eu havia perdido por puro orgulho. A empresa floresceu sob a nova liderança de Rafael. Os programas sociais que ele implementou não apenas melhoraram a imagem pública da companhia, mas também provaram ser financeiramente bem-sucedidos. Funcionários mais motivados, clientes mais leais e parcerias mais sólidas transformaram a empresa numa das mais respeitadas do país. Rodrigo, enfrentando múltiplas acusações criminais, tentou fazer um acordo oferecendo informações sobre outros esquemas de corrupção. Sua queda foi rápida e completa, servindo como um alerta para outros que poderiam estar considerando traições similares. Um ano após os eventos que mudaram suas vidas, a família Alves organizou uma festa para comemorar tanto o sucesso da empresa reformulada quanto a reunificação familiar. A festa aconteceu na mansão, mas desta vez com um ambiente completamente diferente do que Maurício costumava promover. Em vez de uma ocasião formal e distante, a celebração foi calorosa e inclusiva. Funcionários de todos os níveis da empresa estavam presentes, junto com as famílias que haviam sido beneficiadas pelos novos programas sociais da companhia. Júlia, agora com 8 anos, circulava entre os convidados mostrando seus desenhos e contando sua versão da história para quem quisesse ouvir. Vovô, disse Júlia, se aproximando de Maurício durante a festa. Posso perguntar uma coisa? Claro, filha. Qualquer coisa. Você está feliz agora? Maurício olhou ao redor, vendo Rafael conversando animadamente com funcionários sobre novos projetos, Marina rindo com outras mães na festa e a própria Júlia radiante em seu vestido novo. A pergunta simples da neta encapsulava perfeitamente a transformação que havia ocorrido em suas vidas. Sim, Júlia. Estou mais feliz do que estive em muitos anos. Bom, porque no meu desenho novo, todos têm sorrisos grandes. Ela mostrou seu desenho mais recente, a família Alves completa, incluindo até mesmo um novo cachorro que haviam adotado recentemente. Todos no desenho tinham sorrisos exageradamente grandes, do jeito que as crianças desenham quando querem mostrar felicidade pura. Durante seu discurso na festa, Maurício agradeceu publicamente a Júlia por ter salvado não apenas sua empresa, mas sua família. Minha neta me ensinou que às vezes a sabedoria vem em pacotes pequenos, mas com grandes corações, disse ele emocionado. Rafael, assumindo o microfone, acrescentou:
e nos ensinou que nunca é tarde demais para consertar erros e construir pontes sobre velhas mágoas. Marina, normalmente tímida em eventos públicos, surpreendeu a todos pedindo o microfone. Quero agradecer a Júlia por ter a coragem que nós adultos às vezes perdemos, e quero agradecer ao Maurício por provar que as pessoas podem mudar quando realmente querem. A festa se estendeu pela noite, com histórias sendo compartilhadas, planos futuros sendo discutidos e laços sendo fortalecidos. Júlia adormeceu no colo de Maurício durante os últimos momentos da celebração, exausta, mas feliz. Quando os últimos convidados foram embora, a família se reuniu na sala de estar, desfrutando do silêncio confortável que segue uma celebração bem-sucedida. "Pai", disse Rafael, quebrando o silêncio, "obrigado por me dar uma segunda chance." "Obrigado por me perdoar", respondeu Maurício, "e obrigado por criar uma filha tão extraordinária." "Ela certamente herdou a teimosia da família", riu Marina, "mas, felizmente, herdou também a coragem." Maurício olhou para Júlia adormecida em seu colo, pensando em como a vida havia dado uma volta completa. A criança que ele havia escolhido não conhecer havia se tornado sua salvadora em todos os sentidos. Ela havia salvado sua empresa, sua família e, de muitas maneiras, sua alma. Nos meses seguintes, a empresa continuou crescendo sob a liderança renovada de Rafael. Os programas sociais se expandiram para incluir bolsas de estudo, programas de capacitação profissional e iniciativas de sustentabilidade ambiental. A transformação foi tão significativa que a empresa recebeu vários prêmios de responsabilidade corporativa. Maurício, agora no papel de presidente emérito, dedicava a maior parte de seu tempo a projetos filantrópicos e, mais importante, a ser um avô presente. Ele levava Júlia à escola, participava de suas apresentações artísticas e até mesmo aprendeu a desenhar para poder compartilhar essa paixão com a neta. A biblioteca municipal, onde Júlia havia ouvido as conversas que levaram à descoberta da conspiração, recebeu uma doação substancial da empresa. Uma nova ala infantil foi construída com o nome de Ala Júlia Alves, onde pequenos ouvidos fazem grandes descobertas. Durante a inauguração da nova ala, Júlia foi convidada a cortar a fita. Vestindo seu melhor vestido e com um sorriso que iluminava o ambiente, ela declarou: "Espero que outras crianças também possam aprender coisas importantes aqui, como eu aprendi." A bibliotecária que havia cuidado de Júlia durante as noites em que Marina trabalhava foi promovida a coordenadora da nova ala. "Júlia sempre foi especial", disse ela durante a cerimônia. "Ela tinha uma curiosidade natural e uma memória incrível. Mas o que mais me impressionava era sua bondade." Rafael, observando a filha durante a cerimônia, refletiu sobre como a vida havia mudado desde aquele dia terrível em que ele havia saído da casa do pai. A raiva e o ressentimento haviam sido substituídos por compreensão e amor renovado. A família que ele havia pensado estar perdida para sempre havia sido não apenas restaurada, mas fortalecida. Marina, agora gerente de um dos novos programas sociais da empresa, havia encontrado uma vocação que não sabia que possuía. Trabalhar diretamente com famílias necessitadas lhe dava um senso de propósito que ia muito além de apenas ganhar a vida. Ela havia descoberto que podia fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como Maurício havia feito a diferença na vida dela ao admitir seus erros e se esforçar para corrigi-los. A transformação de Maurício não passou despercebida pela mídia especializada em negócios. Vários artigos foram escritos sobre como um empresário bem-sucedido havia conseguido se reinventar depois de quase perder tudo. Sua história se tornou um estudo de caso em escolas de administração, demonstrando a importância da humildade e da capacidade de mudança na liderança empresarial. Mas para Maurício, a verdadeira medida de sua transformação não estava nos artigos de jornal ou nos prêmios empresariais. Estava nos pequenos momentos. Júlia correndo para seus braços quando ele chegava em casa, Marina sorrindo genuinamente em sua presença e Rafael compartilhando ideias e sonhos sem medo de julgamento. Uma tarde, enquanto Maurício ajudava Júlia com uma lição de casa sobre família,
Ela fez uma pergunta que o tocou profundamente. Vovô, você se arrepende de ter brigado com papai? Maurício parou de escrever e olhou para a neta. Sim, filha, me arrependo muito. Foi um dos maiores erros da minha vida. Mas se vocês não tivessem brigado, talvez eu não tivesse estado na biblioteca naquele dia e talvez não tivesse ouvido as conversas importantes. A observação da criança o deixou sem palavras. Júlia, em sua inocência, havia encontrado uma forma de ver algo positivo, mesmo nos momentos mais dolorosos da história familiar. Isso é verdade, filha. Às vezes, coisas ruins podem levar a coisas boas. Como quando você fica doente e depois fica mais forte. Exatamente assim, Júlia voltou à sua lição, satisfeita com a resposta. Maurício continuou observando-a, maravilhado com a sabedoria natural da criança e grato por ter a chance de testemunhar seu crescimento. Quando Rafael chegou do trabalho naquela noite, encontrou Maurício e Júlia terminando a lição de casa juntos. A cena, que teria sido impensável 2 anos atrás, agora era parte da rotina familiar normal. Como foi na escola hoje, princesa? Perguntou Rafael, beijando o topo da cabeça de Júlia. Bem, e o vovô me ajudou com a lição sobre família. Eu escrevi sobre como nossa família se separou e depois se juntou de novo. Rafael olhou para Maurício por cima da cabeça da filha. E o que você escreveu sobre isso? Que às vezes as famílias passam por momentos difíceis, mas se elas se amam de verdade, sempre podem encontrar um jeito de ficarem juntas de novo. A simplicidade e a profundidade da observação de Júlia resumia perfeitamente a jornada que eles haviam percorrido. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas e precisou se afastar por um momento para se recompor. Marina entrou na sala nesse momento, carregando sacolas de compras para o jantar. Por que todo mundo está emocionado? Perguntou, notando a atmosfera carregada. Júlia acabou de nos dar uma aula sobre família, explicou Maurício, também lutando contra as emoções. Marina sorriu, compreendendo imediatamente. Júlia tinha o dom de simplificar questões complexas e encontrar o coração de qualquer situação. Era uma qualidade que havia salvado a família uma vez e continuava a uni-los a cada dia. Enquanto preparavam o jantar juntos, uma tradição que haviam adotado desde que se reconciliaram, cada membro da família refletiu sobre o caminho que os havia levado até ali. Não havia sido fácil e não havia sido rápido, mas havia sido necessário. Maurício aprendera que verdadeira força vinha da capacidade de admitir erros e mudar. Rafael aprendera que o perdão era possível mesmo quando as feridas pareciam profundas demais para serem curadas. Marina aprendera que segundas chances, quando genuínas, podiam levar a relacionamentos ainda mais fortes. E Júlia, sem saber, havia ensinado a todos que a coragem de uma criança podia mover montanhas. Durante o jantar, enquanto conversavam sobre os eventos do dia e planos para o fim de semana, Maurício se pegou observando cada face ao redor da mesa. 2 anos atrás, ele jantava sozinho em seu escritório, cercado de papéis e ambições vazias. Agora, estava cercado de amor, risos e propósito renovado. Em que você está pensando, pai? Perguntou Rafael, notando a expressão contemplativa de Maurício. Estou pensando em como sou grato, respondeu Maurício honestamente. Grato por Júlia ter tido a coragem de interromper aquela reunião. Grato por você ter me dado uma segunda chance. Grato por Marina ter me permitido fazer parte da vida de vocês novamente. E nós somos gratos por você ter mudado de verdade, disse Marina. Não foi fácil acreditar no começo, mas você provou que era sincero. Júlia, que havia estado ouvindo a conversa enquanto brincava com a comida no prato, levantou a cabeça. Vocês sabem o que eu acho mais legal de tudo isso? O que, filha? Perguntaram os 3 adultos em uníssono. Que agora, quando eu desenhar nossa família, vou poder desenhar todo mundo junto, e todo mundo vai ter sorrisos grandes. A observação simples da criança encapsulou perfeitamente a transformação que havia ocorrido em suas vidas. De uma família fragmentada e ferida, eles haviam se tornado algo ainda mais forte. Uma família que havia passado pela dor, aprendido com os erros e escolhido o amor acima do orgulho. Depois do jantar, enquanto Júlia tomava banho e se preparava para dormir, os 3 adultos se reuniram na varanda da casa,
desfrutando da brisa noturna e da sensação de paz que havia se estabelecido em suas vidas. Às vezes ainda não acredito que estamos aqui, disse Rafael, olhando para as estrelas. Há 2 anos eu estava convencido de que nunca mais falaria com você, pai. E eu estava convencido de que estava certo, admitiu Maurício. Meu orgulho me cegou para tudo que realmente importava. Mas vocês dois mudaram, observou Marina. Rafael aprendeu a perdoar e Maurício aprendeu a pedir perdão. E Júlia? Bem, Júlia nos ensinou que milagres podem vir em pacotes pequenos. Como se tivesse ouvido seu nome sendo mencionado, Júlia apareceu na porta da varanda, vestindo seu pijama favorito e carregando um caderno de desenhos. Posso mostrar meu desenho novo antes de dormir? Perguntou. Claro, princesa, disse Rafael, fazendo espaço para ela no sofá. Júlia abriu o caderno e mostrou seu desenho mais recente. Era a família Alves, mas desta vez ela havia incluído algo especial. Pequenas auréolas sobre as cabeças de todos, incluindo ela mesma. Por que vocês têm auréolas no desenho? Perguntou Marina, intrigada. Porque a professora disse que anjos são pessoas que ajudam outras pessoas. E vocês todos me ajudam, e eu ajudei vocês. Então somos todos anjos. A lógica infantil de Júlia arrancou risos de todos, mas também tocou profundamente cada coração presente. Em sua inocência, ela havia encontrado uma forma de ver a bondade em cada membro da família, incluindo nela mesma. Você está certa, filha, disse Maurício, abraçando a neta. Somos todos anjos uns para os outros. Quando Júlia finalmente foi dormir, depois de beijar todos boa noite e prometer sonhar com coisas bonitas, os 3 adultos permaneceram na varanda por mais algumas horas, conversando sobre o futuro e fazendo planos que incluíam a todos. A empresa continuaria crescendo, os programas sociais se expandiriam e a família permaneceria unida. Mas mais importante do que qualquer plano concreto era a certeza de que haviam aprendido a valorizar o que realmente importava: o amor, o perdão e a coragem de sempre tentar ser melhor. Na manhã seguinte, Maurício acordou cedo, como sempre fazia, mas desta vez não para verificar relatórios financeiros ou preparar reuniões. Ele acordou para preparar o café da manhã para Júlia e levá-la à escola, uma tarefa que havia se tornado o momento favorito do seu dia. Enquanto preparava as panquecas que Júlia adorava, ele refletiu sobre como suas prioridades haviam mudado completamente. O homem que antes vivia apenas para trabalhar agora trabalhava para viver, e viver significava estar presente para sua família. Bom dia, vovô, disse Júlia, aparecendo na cozinha ainda de pijama, mas já carregando sua mochila escolar. Bom dia, minha querida. Está pronta para mais um dia de aventuras na escola? Estou. Hoje vamos apresentar nossos projetos sobre família. Eu vou falar sobre como nossa família se reuniu de novo. Maurício sorriu, imaginando a reação dos colegas e professores de Júlia quando ela contasse sua versão única da reconciliação familiar. A criança tinha um dom para tornar até as situações mais complexas em histórias simples e compreensíveis. Durante o café da manhã, Rafael e Marina se juntaram a eles, e a conversa fluiu naturalmente entre planos para o dia, histórias engraçadas e pequenos momentos de carinho que haviam se tornado a base da nova dinâmica familiar. Quando chegou a hora de levar Júlia à escola, toda a família decidiu ir junto. Era uma pequena tradição que haviam criado. Pelo menos uma vez por semana, todos acompanhavam Júlia até a escola, transformando o trajeto em um momento especial de conexão. Na escola, Júlia correu para abraçar a professora e contar sobre seu projeto, enquanto os adultos observavam com sorrisos orgulhosos. Outras famílias notaram a harmonia entre eles, e alguns pais se aproximaram para conversar, intrigados pela história que haviam lido nos jornais sobre a menina que salvou a empresa do avô. É verdade que sua filha descobriu uma conspiração? Perguntou uma mãe curiosa. Rafael sorriu. Júlia tem um dom especial para observar e lembrar detalhes. Ela simplesmente estava no lugar certo, na hora certa, com os ouvidos abertos. E com a coragem de agir, acrescentou Maurício, o orgulho evidente em sua voz. De volta à empresa,
Maurício e Rafael trabalhavam agora lado a lado, com Maurício oferecendo sua experiência e sabedoria, enquanto Rafael liderava com visão e inovação. A combinação havia provado ser extraordinariamente eficaz, levando a empresa a novos patamares de sucesso e reconhecimento. Durante uma reunião de diretoria naquela manhã, Rafael apresentou os resultados do mais recente programa social da empresa. Uma iniciativa que oferecia capacitação profissional para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Marina havia sido instrumental no desenvolvimento e implementação do programa. Os números são impressionantes, disse Rafael, mostrando os slides. Não apenas estamos impactando positivamente centenas de famílias, mas também criando uma base de profissionais qualificados para o mercado. Um dos diretores, inicialmente cético com os programas sociais, admitiu: "Devo confessar que estava errado sobre essas iniciativas. Elas não apenas fazem bem à sociedade, mas também são boas para os negócios." Maurício sorriu. "Meu filho sempre soube disso. Eu é que levei tempo demais para entender que fazer o bem e fazer negócios não são coisas mutuamente exclusivas." Depois da reunião, pai e filho almoçaram juntos, uma tradição que haviam estabelecido para manter a comunicação aberta e fortalecer seu relacionamento pessoal além do profissional. "Pai", disse Rafael enquanto comiam, "quero te agradecer novamente por me dar esta oportunidade." "Rafael, você não precisa me agradecer. Você merece estar aqui. Aliás, sempre mereceu. Mas eu também quero te pedir uma coisa." Maurício levantou as sobrancelhas, intrigado. "O quê?" "Quero que você prometa que se eu algum dia começar a me tornar arrogante ou distante como você era antes, você vai me chamar a atenção. Não quero cometer os mesmos erros." A solicitação tocou Maurício profundamente. Rafael havia aprendido com os erros do pai e estava ativamente tentando evitá-los. "Prometo, filho, e você pode fazer o mesmo comigo se eu começar a retroceder." "Combinado." Eles selaram o acordo com um aperto de mão que era tanto profissional quanto profundamente pessoal. Era mais do que um acordo entre sócios. Era um pacto entre pai e filho para sempre priorizarem a família acima do ego. Naquela tarde, quando foram buscar Júlia na escola, ela veio correndo com uma medalha dourada no peito. "Vovô, papai, mamãe, eu ganhei o prêmio de melhor apresentação." "Por quê? O que você apresentou?" perguntou Marina, embora já suspeitasse da resposta. "Eu contei toda a nossa história, como o vovô e o papai brigaram, como eu descobri o homem mau tentando roubar a empresa e como nossa família ficou junta de novo." Rafael riu. "E o que os seus colegas acharam da história?" "Eles disseram que parecia um filme. E a professora disse que nossa família é um exemplo de como o amor sempre vence." No caminho para casa, pararam em uma sorveteria para comemorar o prêmio de Júlia. Enquanto ela saboreava um sundae de chocolate, os adultos conversavam sobre como a criança havia se tornado uma pequena celebridade na escola. "Ela está lidando bem com a atenção?" perguntou Maurício, preocupado. "Sim", respondeu Marina. "Júlia sempre foi confiante, mas não deixamos que isso suba à cabeça dela. Sempre lembramos que ela é especial por ser bondosa e corajosa, não por ser famosa." "Isso é importante", concordou Rafael. "Não queremos que ela desenvolva um ego inflado." Maurício assentiu, pensando em como seu próprio ego havia quase destruído tudo que ele amava. A humildade é uma lição que todos nós precisamos reaprender constantemente. Naquela noite, durante o jantar, Júlia compartilhou mais detalhes sobre sua apresentação na escola. Ela havia desenhado uma linha do tempo da história da família, incluindo os momentos difíceis e a reconciliação. "A parte mais importante", disse ela, "foi quando eu expliquei que famílias podem passar por momentos ruins, mas se todo mundo se esforçar, elas podem ficar ainda mais unidas do que antes." "E você acredita nisso, filha?" perguntou Maurício. "Claro, olha para nós. Agora somos mais felizes do que antes da briga, porque agora todo mundo sabe o quanto se ama." A observação de Júlia era surpreendentemente profunda. Ela estava certa. A família que havia emergido da crise era mais forte e mais unida do que a que existia antes. Eles haviam aprendido a valorizar uns aos outros e a não tomar o amor familiar como garantido.
Depois do jantar, enquanto Júlia fazia sua lição de casa, os adultos se reuniram para discutir uma surpresa especial que estavam planejando para ela. No fim de semana seguinte, seria o aniversário de 9 anos de Júlia e eles queriam torná-lo inesquecível. Pensei em alugar um salão de festas, sugeriu Rafael. Ou poderíamos fazer aqui mesmo, propôs Marina. Júlia sempre disse que gosta mais quando estamos todos juntos em casa. E se fizermos algo relacionado aos desenhos dela, sugeriu Maurício. Ela ama tanto arte. Depois de muito debate, decidiram organizar uma festa temática de arte, onde Júlia e seus amigos poderiam pintar e desenhar. Maurício usaria seus contatos para trazer um artista profissional para ensinar técnicas de pintura às crianças. Mais importante, eles decidiram usar a festa como uma oportunidade para anunciar oficialmente a criação da Fundação Júlia Alves, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar bibliotecas e programas de educação infantil. A fundação seria financiada pelos lucros crescentes da empresa e seria o legado duradouro da menina que havia salvado não apenas uma empresa, mas toda uma família. Na semana que antecedeu a festa, a casa ficou agitada com os preparativos. Júlia, obviamente, sabia que algo estava sendo planejado, mas os adultos conseguiram manter os detalhes em segredo. A expectativa da criança era palpável e sua animação contagiava toda a família. Maurício aproveitou a preparação da festa para refletir sobre como sua vida havia mudado. 1 ano atrás, ele teria delegado todos os preparativos para funcionários, aparecendo apenas no dia para fazer uma aparição protocolar. Agora, ele estava pessoalmente envolvido em cada detalhe, desde a escolha das cores dos balões até a seleção das tintas que as crianças usariam. Você está se divertindo mais do que Júlia, observou Marina, encontrando-o organizando materiais de arte na sala. Talvez esteja, admitiu Maurício. Nunca tive a chance de realmente comemorar quando Rafael era pequeno. Estava sempre muito ocupado com trabalho. Bem, agora você tem uma segunda chance. Na verdade, é mais que uma segunda chance. É uma chance completamente nova de ser o tipo de pessoa que sempre deveria ter sido. Marina sorriu. E você está aproveitando bem essa chance. Na véspera da festa, enquanto colocavam os toques finais nos preparativos, Rafael puxou Maurício para o lado para uma conversa particular. Pai, eu queria falar sobre a fundação. O que sobre ela? Eu acho que deveria ser você o presidente. Afinal, foi sua ideia. Maurício balançou a cabeça. Não, filho. Esta é sua geração fazendo a diferença. Eu posso ser conselheiro, mas a liderança deve ser de vocês. Então Marina deveria ser a presidente. Ela tem experiência direta com os programas sociais. Agora você está pensando certo. Os 2 homens sorriram, satisfeitos com o plano. A fundação seria mais um símbolo da nova dinâmica familiar, onde cada pessoa contribuía com seus pontos fortes para o bem comum. No dia da festa, a casa se transformou em um verdadeiro ateliê de arte. 15 crianças da turma de Júlia chegaram com suas famílias, criando uma atmosfera alegre e caótica que encheu a casa de vida e risos. O artista contratado por Maurício, um pintor local renomado chamado Professor Antônio, montou estações de arte onde as crianças podiam experimentar diferentes técnicas. Júlia estava em seu elemento, circulando entre os amigos e ajudando os que tinham dificuldades. Ela é uma líder natural, observou o professor Antônio a Maurício, e tem um talento real para a arte. Ela herdou isso da avó, disse Maurício, referindo-se à mãe falecida, que havia sido uma pintora amadora talentosa. Durante a festa, enquanto as crianças criavam suas obras de arte, os adultos conversavam sobre educação, família e comunidade. Maurício se encontrou naturalmente atuando como anfitrião, uma habilidade que havia desenvolvido em décadas de eventos corporativos, mas agora aplicada de uma forma muito mais pessoal e significativa. A grande surpresa da festa veio quando Rafael pediu atenção de todos para um anúncio especial. Com Júlia ao lado, ele explicou sobre a criação da Fundação Júlia Alves e como ela apoiaria bibliotecas e educação infantil. Esta fundação existe porque uma menina muito especial
nos ensinou que a curiosidade e a coragem podem mudar o mundo, disse Rafael, com o braço ao redor da filha. Júlia, inicialmente tímida com toda a atenção, logo se animou quando percebeu que a fundação ajudaria outras crianças a ter acesso aos livros e atividades que ela tanto amava. Isso significa que mais crianças vão poder aprender coisas importantes na biblioteca? Perguntou ela. Exatamente isso, filha, respondeu Marina, assumindo o microfone. E você vai ajudar a decidir quais projetos vamos apoiar. Os pais presentes ficaram impressionados com a iniciativa e vários se ofereceram para colaborar de diferentes formas. A festa de aniversário havia se transformado em um evento de lançamento improvisado, mas genuíno da fundação. Quando chegou a hora de cantar parabéns, Júlia estava radiante, rodeada por família, amigos e pessoas que genuinamente se importavam com ela. Ela soprou as velas fazendo um pedido silencioso. "O que você pediu, princesa?" perguntou Rafael depois que todos aplaudiram. "Pedi para nossa família ficar sempre junta e feliz", respondeu Júlia simplesmente. "Este é um pedido que todos nós podemos ajudar a realizar", disse Maurício, abraçando a neta. A festa continuou até o início da noite, com as crianças criando memórias e os adultos fortalecendo conexões comunitárias. Quando os últimos convidados foram embora, a família se reuniu para limpar a casa juntos, transformando até mesmo esta tarefa em um momento de união. Enquanto organizavam os desenhos e pinturas criados durante a festa, Maurício encontrou uma obra de arte particular que o tocou profundamente. Júlia havia pintado um retrato da família, mas desta vez, em vez de desenhar com lápis de cor, ela havia usado tinta sobre tela. A pintura mostrava 4 figuras de mãos dadas, com sorrisos grandes e corações flutuando ao redor deles. No canto inferior, ela havia escrito em sua caligrafia infantil: "Minha família que se ama para sempre." "Esta vai direto para meu escritório", disse Maurício emocionado. "Na verdade", disse Júlia, "eu fiz para você, vovô, para você se lembrar de que agora somos uma família de verdade." Naquela noite, depois que Júlia adormeceu exausta, mas feliz, os 3 adultos se sentaram na varanda para refletir sobre o dia e sobre a jornada que os havia levado até ali. "Você sabe", disse Rafael, "hoje eu percebi algo interessante. Quando eu era criança, nunca tivemos festas assim em casa. Eram sempre eventos formais em clubes ou hotéis." "Eu pensava que isso era mais sofisticado", admitiu Maurício. "Mas você está certo. Nunca foi sobre estar junto de verdade." "Hoje foi perfeito", disse Marina. "Caótico, barulhento, desorganizado, mas perfeito." "Porque foi real", concordou Rafael. "Foi sobre amor, não sobre impressionar outras pessoas." Maurício assentiu, pensando sobre como suas prioridades haviam se transformado completamente. O homem que antes se preocupava com aparências e status, agora encontrava alegria na bagunça colorida deixada por uma festa de crianças em sua sala de estar. "Vocês sabem o que mais me impressiona sobre Júlia?", disse Maurício após um momento de silêncio contemplativo. "O quê?", perguntaram Marina e Rafael. "Ela não apenas salvou nossa família, ela nos ensinou como ser uma família." A observação era profundamente verdadeira. Júlia, em sua inocência e sabedoria infantil, havia modelado para os adultos como amar incondicionalmente, como perdoar rapidamente e como encontrar alegria nos momentos simples. Nas semanas que se seguiram à festa, a Fundação Júlia Alves começou suas operações. O primeiro projeto foi a renovação completa da biblioteca onde tudo havia começado, incluindo não apenas novos livros e equipamentos, mas também programas de leitura e atividades educativas para crianças. Júlia insistiu em estar presente na inauguração da biblioteca renovada, cortando a fita junto com o prefeito e dando um pequeno discurso que ela havia escrito sozinha. "Esta biblioteca é especial para minha família", disse ela, falando no microfone com confiança impressionante para uma criança de 9 anos. "Foi aqui que eu aprendi coisas importantes que ajudaram meu vovô. Agora espero que outras crianças também possam aprender coisas importantes aqui."
O discurso simples e sincero tocou todos os presentes, incluindo vários funcionários da prefeitura que havia muito se acostumaram com inaugurações protocolar. Esta era diferente. Tinha alma e significado real. A bibliotecária que havia cuidado de Júlia durante os anos difíceis estava presente, com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que ela era especial, disse ela a Maurício, mas nunca imaginei que ela mudaria tantas vidas. Ela certamente mudou a minha, respondeu Maurício, e espero que continue mudando vidas através do trabalho da Fundação. Nos meses seguintes, a empresa continuou prosperando sob a liderança de Rafael, mas agora com um propósito que ia além do simples lucro. Os funcionários se sentiam orgulhosos de trabalhar para uma organização que genuinamente se importava com a comunidade, e isso se refletia em maior produtividade e criatividade. Maurício, em seu novo papel, descobriu que ser mentor era muito mais gratificante do que ser o único tomador de decisões. Ver Rafael implementar ideias inovadoras e assistir a empresa crescer de forma ética e sustentável lhe dava uma satisfação que os lucros puros nunca haviam proporcionado. Marina floresceu em sua função na Fundação, descobrindo talentos para gestão e liderança que ela não sabia que possuía. Trabalhar diretamente com famílias necessitadas lhe dava um senso de propósito que transformou não apenas sua carreira, mas sua visão de si mesma. E Júlia continuou sendo simplesmente Júlia, curiosa, bondosa, artística e sábia de uma forma que só as crianças podem ser. Ela se tornou algo como uma mascote da empresa, visitando regularmente e sempre fazendo observações que faziam os adultos pararem e refletirem. Um dia, durante uma dessas visitas, ela fez uma pergunta a Maurício, que o deixou pensativo por dias. Vovô, você acha que o Sr. Rodrigo está triste na prisão? A pergunta sobre seu antigo sócio, que agora cumpria uma sentença por fraude e conspiracy, pegou Maurício desprevenido. Ele havia tentado não pensar muito em Rodrigo, focando em ver-se na reconstrução e no futuro. Provavelmente sim, filha. Prisão não é um lugar feliz. Você sente pena dele? Maurício pausou, considerando cuidadosamente sua resposta. É complicado, Júlia. Ele fez coisas muito ruins que machucaram muitas pessoas. Mas também me entristece que ele tenha escolhido esse caminho. Você acha que ele pode mudar como você mudou? A pergunta atingiu o coração da questão. Maurício havia mudado, mas apenas quando enfrentou a possibilidade de perder tudo o que realmente importava. Rodrigo estava enfrentando essa possibilidade agora, mas de uma forma muito mais severa. Eu espero que sim, filha. Todo mundo merece uma chance de mudar. Talvez, quando ele sair da prisão, ele possa conhecer nossa família feliz e aprender como ser feliz também. A inocência e a generosidade da sugestão de Júlia eram típicas dela. Mesmo quando se tratava de alguém que havia causado problemas para sua família, ela era capaz de imaginar redenção e segundas chances. Você tem um coração muito bondoso, Júlia. Papai sempre diz que ter um coração bondoso é mais importante do que ter muito dinheiro. Seu pai está certo. Maurício refletiu sobre a conversa durante dias. A capacidade de Júlia de perdoar e ver o bem nas pessoas era um lembrete constante de como ele deveria abordar a vida. Se uma criança de 9 anos podia encontrar compaixão por alguém que havia traído sua família, certamente ele podia continuar escolhendo o perdão sobre o ressentimento em todas as áreas de sua vida. Essa filosofia foi testada quando, meses depois, Maurício recebeu uma carta de Rodrigo na prisão. A carta era longa e cheia de remorso, pedindo perdão e reconhecendo o terrível erro que havia cometido. Eu sei que não mereço seu perdão, escreveu Rodrigo, mas espero que você saiba que meu arrependimento é genuíno. Ver o que minha ganância quase destruiu me fez perceber o quão longe eu havia me desviado dos valores que um dia compartilhamos. Maurício mostrou a carta para Rafael e Marina, divididos sobre como responder. O que você acha, pai? Perguntou Rafael. Honestamente, parte de mim ainda está zangada, mas outra parte lembra do que Júlia disse sobre segundas chances. Você não precisa se encontrar com ele ou se tornar amigo novamente, observou Marina. Mas talvez uma resposta reconhecendo seu arrependimento seja apropriada.
Maurício decidiu responder, mas manteve a carta breve e focada no futuro. Ele reconheceu o arrependimento de Rodrigo e expressou esperança de que ele usasse seu tempo na prisão para reflexão e crescimento genuíno. Quando contou para Júlia sobre a carta e sua resposta, ela sorriu com aprovação. Você fez a coisa certa, vovô. Perdoar não significa que você tem que esquecer o que aconteceu, mas significa que você não vai deixar a raiva te fazer triste. Mais uma vez, Júlia havia simplificado uma questão emocional complexa em uma verdade fundamental que Maurício podia entender e aplicar. À medida que o primeiro ano da nova configuração familiar chegava ao fim, Maurício se encontrou refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. De um empresário solitário e amargurado, ele havia se transformado em um avô dedicado, um pai reconciliado e um líder empresarial com propósito. A empresa não apenas havia sobrevivido à crise da conspiração, mas havia próspero além de todas as expectativas. Os programas sociais não apenas melhoraram a imagem da companhia, mas também atraíram os melhores talentos e os clientes mais leais. A Fundação Júlia Alves já estava impactando dezenas de escolas e bibliotecas. Mas mais importante do que qualquer sucesso profissional era a família que ele havia recuperado e fortalecido. Rafael havia se tornado não apenas um excelente líder empresarial, mas também um pai exemplar e um filho amoroso. Marina havia encontrado sua vocação e havia aprendido a confiar novamente. E Júlia continuava sendo a força unificadora que mantinha todos conectados e focados no que realmente importava. Em uma noite de dezembro, exatamente um ano após a revelação da conspiração, a família se reuniu para um jantar especial. Era tanto uma celebração quanto uma reflexão sobre tudo o que havia mudado. Um ano atrás, disse Rafael, levantando seu copo de suco para um brinde. Nossa família estava despedaçada. Hoje, somos mais fortes do que jamais fomos. Um ano atrás, acrescentou Marina, eu estava criando Júlia sozinha e me sentindo perdida. Hoje tenho uma carreira que me realiza e uma família que me apoia. Um ano atrás, disse Maurício, eu era um homem solitário que havia perdido tudo o que realmente importava por causa do orgulho. Hoje, sei o que significa realmente amar e ser amado. E um ano atrás, disse Júlia, não querendo ficar de fora, eu não tinha um vovô. Hoje tenho o melhor vovô do mundo. Eles brindaram com sucos e lágrimas de alegria, celebrando não apenas a superação das dificuldades, mas a transformação completa que havia resultado dela. Depois do jantar, enquanto Júlia mostrava seus desenhos mais recentes, agora incluindo sempre toda a família em cenários felizes, os adultos conversaram sobre seus planos para o futuro. A empresa continuaria crescendo, mas sempre com foco em valores éticos e responsabilidade social. A fundação expandiria seus programas para alcançar mais comunidades, e a família simplesmente continuaria amando, apoiando e crescendo juntos. Vocês sabem o que mais me impressiona sobre toda essa jornada? Disse Maurício. O quê? Perguntaram os outros, que começou com uma criança tendo a coragem de dizer pare, uma palavra simples que mudou tudo. E agora, disse Júlia, olhando para cima de seu caderno de desenhos, a palavra mais importante é continue. Continue o quê, filha? Perguntou Rafael. Continue amando. Continue sendo uma família. Continue ajudando outras pessoas. A sabedoria simples, mas profunda de Júlia serviu como o perfeito resumo de tudo que haviam aprendido. Sim, eles haviam parado um desastre, mas mais importante, haviam continuado construindo algo belo a partir das cinzas do que quase foi perdido. Naquela noite, enquanto colocavam Júlia para dormir, ela fez uma última observação que ficaria gravada na memória de todos. Vovô, você sabe qual é a melhor parte de toda a nossa história? Qual, filha? Que não acabou. Ainda estamos escrevendo ela toda noite quando jantamos juntos. Com essas palavras, Júlia resumiu perfeitamente o que haviam descoberto, que as melhores histórias não são aquelas que terminam com "e viveram felizes para sempre", mas aquelas que continuam sendo escritas a cada dia com amor, perdão e a coragem de sempre escolher a família acima de tudo. Maurício beijou a testa da neta e suspirou contente.
Ele havia começado o ano anterior como um homem que havia perdido sua família. Agora terminava como um avô, que entendia que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias, mas em momentos como aquele. Uma criança adormecendo segura e amada, cercada por uma família que havia escolhido se amar acima de todas as outras considerações. A garotinha que havia impedido um CEO de assinar um contrato havia salvado muito mais do que uma empresa. Havia salvado uma família, um legado e, de muitas formas, a alma de todos os envolvidos. E o mais belo de tudo era que essa era apenas o começo de uma nova história. Uma história de amor, redenção e segundas chances que continuaria sendo escrita por muitos anos vindouros. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 anos depois daquele dia transformador, a vida da família Alves havia se estabilizado em uma nova normalidade, cheia de propósito e alegria. A empresa, agora reconhecida nacionalmente por suas práticas éticas e programas sociais inovadores, havia se tornado um exemplo para outras organizações. Rafael liderava com uma visão que combinava sucesso financeiro com responsabilidade social, enquanto Maurício oferecia sabedoria e experiência como conselheiro. A Fundação Júlia Alves havia crescido exponencialmente, apoiando mais de 50 bibliotecas e programas educacionais em todo o estado de São Paulo. Marina havia se tornado uma palestrante respeitada em conferências sobre responsabilidade social corporativa, contando a história de como uma família havia se transformado e depois transformado sua comunidade. Júlia, agora com 11 anos, havia desenvolvido ainda mais seus talentos artísticos. Seus desenhos e pinturas não eram apenas expressões criativas, mas documentos visuais da jornada da família e dos projetos da fundação. Várias de suas obras estavam expostas permanentemente no hall principal da empresa, servindo como lembretes visuais dos valores que agora guiavam todas as decisões empresariais. Em uma manhã de primavera, enquanto a família tomava café da manhã juntos, uma tradição que nunca havia sido quebrada desde a reconciliação, chegou uma notícia que os surpreendeu a todos. "Pai", disse Rafael, lendo um e-mail em seu tablet, "você precisa ver isso." "O que é?", perguntou Maurício, servindo mais suco de laranja para Júlia. A empresa foi indicada para o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social Corporativa. É o reconhecimento mais prestigioso do país na área. Marina deixou cair sua xícara de café, felizmente vazia. "Sério? Isso é incrível!" Júlia olhou entre os adultos, percebendo a importância do momento, mas não entendendo completamente. "É uma coisa boa?", perguntou. "É uma coisa muito boa, filha", disse Maurício abraçando-a. "Significa que outras pessoas reconheceram o trabalho que estamos fazendo para ajudar as comunidades." Como ajudar as bibliotecas? Exatamente como ajudar as bibliotecas. A indicação para o prêmio trouxe uma nova onda de atenção da mídia, mas desta vez a família estava preparada. Eles haviam aprendido a usar a exposição pública para amplificar sua mensagem sobre a importância da responsabilidade social e da reconciliação familiar. Durante uma entrevista para uma revista nacional de negócios, o jornalista perguntou a Maurício sobre o momento exato em que decidiu mudar sua abordagem empresarial. "Foi quando uma criança de 7 anos me ensinou que coragem não tem idade", respondeu Maurício. "Minha neta mostrou mais bravura em alguns minutos do que eu havia mostrado em décadas. Isso me fez questionar tudo o que pensava saber sobre liderança e prioridades." "E que papel sua família desempenha na empresa hoje?", Rafael respondeu. "Minha família não é apenas minha motivação pessoal. Ela é a bússola moral da empresa. Quando enfrentamos decisões difíceis, sempre perguntamos: que tipo de mundo estamos deixando para Júlia e para todas as outras crianças?" A entrevista incluiu uma sessão especial com Júlia, que havia insistido em participar. Quando perguntada sobre como se sentia sendo conhecida como a menina que salvou uma empresa, ela respondeu com sua característica honestidade. "Eu não salvei a empresa", disse ela.
Eu só disse ao meu vovô para não assinar um papel ruim. Quem salvou a empresa foram eles, quando decidiram trabalhar juntos de novo. A resposta de Júlia se tornou uma das citações mais compartilhadas da entrevista, demonstrando sua compreensão madura da situação e sua humildade natural. A cerimônia do prêmio aconteceu em São Paulo, em um hotel 5 estrelas lotado com os maiores nomes do empresariado brasileiro. Toda a família compareceu, com Júlia vestindo um vestido especialmente escolhido por ela mesma, vermelho, como aquele que usara no dia em que tudo mudou. Quando o nome da empresa foi anunciado como vencedora, a plateia explodiu em aplausos. Rafael subiu ao palco para receber o prêmio, mas fez questão de chamar toda a família para se juntar a ele. Este prêmio não pertence a mim ou à nossa empresa, disse Rafael em seu discurso de aceitação. Pertence a todas as famílias que tiveram a coragem de se reconciliar, a todas as crianças que ousam falar a verdade e a todas as pessoas que acreditam que negócios podem ser uma força para o bem no mundo. Ele então olhou para Júlia, que estava ao seu lado, segurando uma ponta do troféu. Mas especialmente pertence a uma menina corajosa, que me ensinou que às vezes as pessoas mais pequenas podem fazer as maiores diferenças. A plateia se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Várias pessoas na audiência estavam visivelmente emocionadas, incluindo outros empresários que haviam sido inspirados pela história da família Alves para reavaliar suas próprias práticas. Após a cerimônia, durante a recepção, muitos outros empresários se aproximaram da família para perguntar conselhos sobre como implementar programas similares em suas próprias organizações. Maurício e Rafael se encontraram naturalmente atuando como mentores, compartilhando não apenas estratégias empresariais, mas também lições sobre a importância de manter valores familiares no centro das decisões profissionais. Uma empresária mais velha se aproximou especificamente de Maurício. Senhor Alves, tem uma pergunta pessoal. Como você encontrou a coragem para admitir que estava errado publicamente? Deve ter sido devastador para seu ego. Maurício sorriu, olhando para Júlia, que estava próxima conversando com outras crianças que haviam acompanhado seus pais ao evento. Meu ego já havia sido devastado quando percebi que tinha perdido minha família por causa dele. Depois disso, admitir erros empresariais pareceu fácil. A resposta sincera abriu uma conversa mais profunda sobre os desafios de equilibrar sucesso profissional com relacionamentos pessoais, um tema que claramente ressoava com muitos dos presentes. Naquela noite, no hotel, a família se reuniu no quarto de Maurício para uma celebração privada. Era uma tradição que haviam estabelecido. Após eventos públicos importantes, sempre tiravam um tempo para processar a experiência juntos, longe dos olhares externos. Como vocês se sentem sobre hoje? Perguntou Marina, servindo chocolates quentes que havia pedido no serviço de quarto. Orgulhoso, disse Rafael imediatamente, não apenas do prêmio, mas de como chegamos aqui. Grato, acrescentou Maurício. Grato por ter uma segunda chance de fazer as coisas certas. E vocês, Júlia? Como se sente? Perguntou Marina. Júlia pensou por um momento antes de responder. Feliz, mas também com um pouco de responsabilidade. Responsabilidade? Perguntou Rafael intrigado. Sim, muitas pessoas hoje disseram que nossa história as inspirou. Isso significa que temos que continuar sendo uma boa família para não decepcionar ninguém. A profundidade da observação de Júlia surpreendeu os adultos. Aos 11 anos, ela já entendia que sua história havia se tornado algo maior que uma experiência pessoal. Havia se tornado um símbolo de esperança para outras famílias em crise. Filha, disse Maurício carinhosamente, nós não temos que ser perfeitos para outras pessoas. Só temos que continuar nos amando e tentando fazer o nosso melhor. Mas e se eu fizer algo errado e outras famílias acharem que não vale a pena tentar se reconciliar? A preocupação de Júlia revelava uma maturidade emocional impressionante, mas também uma pressão que uma criança não deveria carregar. Marina se sentou ao lado da filha. Júlia, você não é responsável por consertar outras famílias. Você é responsável apenas por ser você mesma, bondosa, honesta e corajosa. Se outras famílias se inspiram nisso, é maravilhoso,
mas não é uma responsabilidade que você precisa carregar. Rafael concordou. Sua única responsabilidade é ser feliz e continuar crescendo para se tornar a pessoa incrível que já está se tornando. E lembrar, acrescentou Maurício, que você já fez sua parte salvando nossa família. Tudo mais é apenas um bônus. Júlia sorriu, visivelmente aliviada. Então, posso continuar apenas sendo eu mesma? Por favor, continue sendo exatamente você mesma, disseram os 3 adultos em uníssono, fazendo-a rir. Nos meses que se seguiram ao prêmio, a família recebeu convites para falar em conferências, participar de documentários e até mesmo escrever um livro sobre sua experiência. Eles aceitaram alguns convites seletivamente, sempre garantindo que qualquer exposição pública servisse ao propósito maior de inspirar outras famílias e promover práticas empresariais éticas. O livro, intitulado Pare como uma palavra mudou tudo, foi escrito colaborativamente pela família, com cada membro contribuindo com sua perspectiva sobre os eventos. Júlia insistiu em ilustrar o livro com seus próprios desenhos, criando representações visuais tocantes de cada fase da jornada familiar. O lançamento do livro coincidiu com o 3º aniversário da Operação Pare, como Júlia havia apelidado carinhosamente o dia em que interrompeu a reunião de Maurício. A festa de lançamento foi realizada na biblioteca renovada, onde tudo havia começado, criando um círculo perfeito na narrativa. Durante o evento de lançamento, uma jovem mãe se aproximou de Marina com lágrimas nos olhos. Eu li a história de vocês online há alguns meses, disse ela. Minha família estava passando por uma crise similar. Meu marido e meu sogro não se falavam há anos. Depois de ler sobre vocês, encontrei coragem para intervir e forçar uma conversa entre eles. Agora, eles estão trabalhando juntos novamente. Histórias como essa se tornaram comuns. A narrativa da família Alves havia ressoado com pessoas em todo o país que enfrentavam seus próprios conflitos familiares ou desafios empresariais. Cartas, e-mails e mensagens chegavam regularmente, contando como a história havia inspirado reconciliações, mudanças de carreira ou novos compromissos com responsabilidade social. Maurício guardava muitas dessas cartas em um arquivo especial em seu escritório. Durante momentos de dúvida ou dificuldade, ele as relia para se lembrar do impacto positivo que sua família havia conseguido ter no mundo. Uma carta em particular o tocou profundamente. Era de um empresário de 65 anos que havia se afastado de seus filhos por questões similares às que Maurício havia enfrentado. Senhor Alves, escrevia o homem, eu me vi em sua história. Por 10 anos, deixei que meu orgulho me separasse de meu filho mais velho. Depois de ler sobre sua reconciliação com Rafael, encontrei coragem para fazer o primeiro movimento. Hoje meu filho e eu não apenas nos falamos novamente, mas estamos planejando trabalhar juntos em uma nova empresa que terá responsabilidade social no centro de sua missão. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde demais para mudar. Quando Maurício mostrou a carta para a família durante o jantar, Júlia fez uma observação que os deixou todos emocionados. Vovô, isso significa que nossa família ajudou outras famílias, como quando você joga uma pedra no lago e as ondas se espalham? Exatamente assim, filha, respondeu Maurício. É exatamente assim. À medida que Júlia crescia, seus interesses se expandiram além da arte. Ela desenvolveu paixão pela leitura, particularmente por histórias sobre famílias e aventuras. Isso levou a uma nova iniciativa da Fundação, um programa de incentivo à leitura que levava livros e contadores de histórias para escolas em comunidades carentes. Júlia insistiu em participar ativamente do programa, visitando escolas e contando sua própria história para outras crianças. Sua apresentação sempre terminava com a mesma mensagem. Se vocês virem adultos fazendo coisas que não parecem certas, não tenham medo de falar. Às vezes as crianças veem coisas que os adultos não conseguem ver. Em uma dessas visitas a uma escola na periferia de São Paulo, uma menina de 8 anos levantou a mão durante a sessão de perguntas. Júlia, você não teve medo de falar com seu avô? Ele era um homem importante. Júlia pensou cuidadosamente antes de responder. Eu tive um pouquinho de medo, sim.
Mas eu me lembrei de algo que minha mãe sempre me disse. Quando você vê alguém que ama em perigo, você encontra coragem para ajudar. E se os adultos não escutarem? Então você continua tentando. Às vezes, os adultos precisam de tempo para entender que estamos tentando ajudar, não causar problemas. As respostas de Júlia sempre eram simples, mas profundas. Ela tinha o dom de traduzir situações complexas em conceitos que outras crianças podiam entender e aplicar em suas próprias vidas. Após uma dessas visitas escolares, a professora comentou com Marina: "Sua filha tem um talento especial para se conectar com as crianças. Já pensaram em ela seguir carreira em educação?" A observação plantou uma semente na mente de Júlia, que começou a expressar interesse em ajudar outras crianças a aprender coisas importantes. Como ela dizia, Maurício, observando o desenvolvimento da neta, começou a imaginar um futuro onde ela poderia levar adiante o legado da família de uma forma ainda mais impactante. Mas ele também estava determinado a não pressionar, lembrando-se de como sua própria insistência em que Rafael seguisse um caminho específico havia quase destruído tudo. "Ela vai encontrar seu próprio caminho", disse ele a Rafael um dia, observando Júlia ensinar truques de desenho para crianças menores na escola. "Nossa responsabilidade é apenas apoiar e orientar, não dirigir." Rafael sorriu. "Você realmente mudou, pai. O Maurício de 5 anos atrás já estaria planejando que universidade ela deveria frequentar. O Maurício de 5 anos atrás estava errado sobre muitas coisas. Este Maurício aprendeu que o melhor presente que podemos dar às crianças é a liberdade de descobrir quem são." Essa filosofia se estendeu a todos os aspectos da vida familiar. Quando Júlia expressou interesse em aprender violão, eles arranjaram aulas. Quando ela quis tentar karatê, eles a inscreveram em uma academia. Quando decidiu que não gostava de karatê depois de 2 meses, eles a apoiaram em abandonar as aulas sem culpa ou pressão para continuar. Experimentar coisas diferentes é como ela vai descobrir suas verdadeiras paixões, explicou Marina quando alguns parentes criticaram a inconstância de Júlia. A abordagem funcionou. Aos 12 anos, Júlia havia se estabelecido em algumas atividades que genuinamente a apaixonavam: arte, leitura e trabalho comunitário através da fundação. Ela também havia desenvolvido um interesse crescente por psicologia infantil, inspirada por suas interações com outras crianças durante os programas da fundação. Em seu aniversário de 12 anos, em vez de uma festa tradicional, Júlia pediu para organizar um evento de arrecadação de fundos para a fundação. A festa aconteceu nos jardins da mansão, mas foi aberta à comunidade, com atividades para crianças de todas as idades e estandes informativos sobre os programas sociais da empresa. "Esta é uma festa diferente", observou uma vizinha a Maurício. "Júlia é uma criança diferente", respondeu ele com orgulho. "Ela tem apenas 12 anos, mas já entende que a verdadeira alegria vem de ajudar outros." O evento arrecadou fundos suficientes para financiar a renovação de 2 bibliotecas adicionais, mas, mais importante, demonstrou como Júlia estava interiorizando os valores familiares e encontrando suas próprias maneiras de contribuir para o bem comum. Durante seu discurso de agradecimento na festa, Júlia surpreendeu a todos com sua maturidade. "Obrigada a todos por virem celebrar comigo hoje", disse ela, falando sem nervosismo para mais de 100 pessoas. "Mas hoje não é só sobre mim fazer anos. É sobre todas nós fazermos a diferença juntos. Cada livro que vamos poder comprar, cada criança que vai aprender a ler melhor, cada família que vai ter acesso a programas educacionais. Isso é o verdadeiro presente de aniversário que todos vocês me deram hoje." A plateia explodiu em aplausos, mas Maurício notou que muitos adultos estavam visivelmente emocionados. Sua neta havia se tornado não apenas uma criança especial, mas uma jovem líder que inspirava outros através de seu exemplo. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, a família se reuniu na varanda para sua tradição de reflexão pós-evento. "Como você se sente sobre hoje, Júlia?", perguntou Rafael. "Feliz, mas também responsável", respondeu ela. "Não responsável pelas outras famílias, como você me ensinou,
Ela acrescentou rapidamente, olhando para Marina. Mas responsável por usar bem os recursos que arrecadamos. E como você planeja fazer isso? Perguntou Maurício. Quero visitar as bibliotecas que vamos ajudar. Quero conhecer as crianças que vão usar os livros. Quero me certificar de que estamos realmente fazendo a diferença, não só gastando dinheiro. A resposta mostrou que Júlia havia herdado não apenas a consciência social da família, mas também a atenção aos detalhes e o comprometimento com resultados que caracterizavam o sucesso empresarial de Maurício e Rafael. Isso pode ser arranjado, disse Rafael. Na verdade, acho que seria ótimo para você ver de primeira mão o impacto do nosso trabalho. Nos meses seguintes, Júlia começou a acompanhar Marina em visitas oficiais da Fundação a escolas e bibliotecas beneficiadas. Essas visitas não apenas lhe deram uma compreensão mais profunda do trabalho social, mas também a expuseram a realidades econômicas que ela nunca havia experimentado. Em uma visita a uma escola em uma favela na zona sul de São Paulo, Júlia ficou chocada ao descobrir que muitas crianças não tinham livros em casa e que algumas nem mesmo tinham espaço adequado para estudar. Mãe, ela disse no caminho de volta para casa, você acha que poderíamos fazer algo sobre as crianças que não têm onde estudar em casa? O que você está pensando? Perguntou Marina. E se a fundação também ajudasse a criar espaços de estudo comunitários? Lugares onde as crianças pudessem ir depois da escola para fazer lição de casa? A ideia de Júlia levou ao desenvolvimento de um novo programa da Fundação. Centros de estudo comunitários que combinavam biblioteca, espaço de estudo supervisionado e programas de tutoria. O primeiro centro foi inaugurado 6 meses depois, com Júlia cortando a fita e dando um discurso sobre a importância de toda criança ter um lugar seguro e calmo para aprender. O sucesso do primeiro centro levou rapidamente à demanda por mais. Em 2 anos, a Fundação Júlia Alves havia estabelecido 15 centros em comunidades carentes ao redor de São Paulo, atendendo mais de 1.000 crianças regularmente. O crescimento da Fundação trouxe novas responsabilidades e desafios. Marina se encontrou gerenciando uma organização com mais de 50 funcionários, um orçamento anual de milhões de reais e parcerias com dezenas de escolas e órgãos governamentais. Às vezes me sinto overwhelmed, admitiu ela a Maurício um dia. Quando começamos era apenas sobre renovar uma biblioteca. Agora estamos impactando milhares de vidas. Com grandes sucessos vem grandes responsabilidades, respondeu Maurício. Mas olhe para tudo que você construiu. Você não apenas encontrou sua vocação, você se tornou uma líder respeitada na área social. E tudo começou porque aceitei voltar para esta família. Não, tudo começou porque você teve a coragem de criar uma filha extraordinária que nos ensinou a ser uma família de verdade. A conversa foi interrompida por Júlia, que entrou correndo na sala carregando uma carta. Vovô, mamãe, chegou uma carta da Presidência da República. Maurício e Marina se entreolharam surpresos. Eles abriram a carta com cuidado e descobriram que a Fundação Júlia Alves havia sido selecionada para receber a Ordem do Mérito Social, a mais alta condecoração governamental para organizações que contribuem significativamente para o bem-estar social. Isso é incrível, exclamou Marina. O que significa? Perguntou Júlia. Significa, explicou Maurício, que o governo do país reconhece oficialmente que o trabalho da Fundação está fazendo uma diferença importante na vida das pessoas. E significa, acrescentou Marina, que uma garotinha que uma vez impediu um CEO de assinar um contrato, agora está sendo reconhecida nacionalmente por ajudar a melhorar a educação no Brasil. A cerimônia de condecoração aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. Toda a família compareceu, incluindo Maurício, que havia sido especificamente mencionado na citação por sua transformação pessoal e empresarial. Durante a cerimônia, o presidente fez um discurso especial sobre o poder das iniciativas privadas para complementar políticas públicas. A Fundação Júlia Alves representa o melhor do espírito brasileiro, disse ele. Uma família que transformou uma crise pessoal em uma oportunidade para servir a nação. Eles nos lembram que a responsabilidade social não é apenas uma obrigação cívica,
mas uma expressão do amor que temos por nosso país e nossos concidadãos. Quando chegou a hora de receber a medalha, Marina subiu ao palco acompanhada por Júlia, agora com 13 anos e visivelmente emocionada com a solenidade do momento. Esta medalha, disse Marina em seu discurso de aceitação, representa não apenas o trabalho da nossa fundação, mas o poder transformador do perdão, da reconciliação familiar e da coragem de uma criança para falar a verdade. Dedicamos esta honra a todas as famílias que escolhem o amor acima do orgulho e a todas as crianças que têm coragem para guiar os adultos quando perdemos nosso caminho. A cerimônia foi transmitida nacionalmente e a história da família Alves ganhou uma nova onda de atenção da mídia. Mas desta vez, eles estavam preparados e usaram a exposição para destacar a importância da educação infantil e do apoio às comunidades carentes. Em uma entrevista coletiva após a cerimônia, Júlia foi perguntada sobre seus planos futuros. "Eu quero estudar psicologia e educação", respondeu ela com convicção. "Quero entender melhor como as crianças aprendem e como posso ajudar mais famílias a se entenderem melhor." "E a empresa da família? Você tem interesse em assumir os negócios um dia?" perguntou um jornalista. Júlia olhou para Rafael e Maurício antes de responder. "Talvez um dia eu possa contribuir de alguma forma, mas a empresa já está em ótimas mãos com meu pai. Eu quero construir meu próprio caminho, ajudando famílias e crianças." A resposta demonstrou tanto sua maturidade quanto sua independência. Aos 13 anos, ela já tinha uma visão clara de seus próprios objetivos e a confiança para perseguir seus sonhos. Durante o voo de volta a São Paulo, Maurício refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. De um empresário solitário e amargurado a um avô orgulhoso, celebrando o reconhecimento nacional da fundação criada em nome de sua neta, a transformação havia sido completa e profunda. "Em que você está pensando?" perguntou Rafael, notando a expressão contemplativa do pai. "Estou pensando que esta é a última peça do quebra-cabeça", respondeu Maurício. "Quando Júlia impediu a assinatura daquele contrato, ela não apenas salvou nossa empresa, ela nos colocou em um caminho que levou a isto: reconhecimento nacional por fazermos a diferença na vida de milhares de crianças." "Você acha que foi destino?" perguntou Marina. "Não sei se foi destino", disse Maurício, "mas sei que foi o resultado de uma criança corajosa, uma família disposta a perdoar e o compromisso de transformar uma segunda chance em algo maior do que nós mesmos." Júlia, que havia estado ouvindo a conversa enquanto desenhava no caderno, levantou os olhos. "Vovô, você acha que nossa história está terminada agora?" "O que você acha, filha?" Júlia pensou por um momento. "Acho que a parte sobre salvar a empresa e reunir a família está terminada. Mas acho que a parte sobre ajudar outras pessoas está só começando." Sua resposta encapsulou perfeitamente onde eles estavam em sua jornada. A crise que havia iniciado tudo havia sido resolvida há muito tempo, mas havia evoluído para algo muito maior. Um legado de responsabilidade social e reconciliação familiar que continuaria impactando vidas por gerações. Quando pousaram em São Paulo, foram recebidos no aeroporto por funcionários da empresa e da fundação, todos ansiosos para celebrar o reconhecimento nacional. Mas para a família Alves, a verdadeira celebração não estava na medalha ou na cerimônia oficial. Estava na certeza de que haviam encontrado seu propósito e estavam vivendo de acordo com ele a cada dia. Naquela noite em casa, eles se reuniram para sua tradicional reflexão familiar. Mas desta vez, havia algo diferente no ar. Uma sensação de completude, de ciclo fechado, de história chegando a uma conclusão natural. "Vocês sabem", disse Maurício, "quando Júlia me perguntou se nossa história estava terminada, me fez pensar. A história da garotinha que impediu um CEO de assinar um contrato realmente chegou ao fim. Agora estamos começando uma nova história, a da família que decidiu dedicar suas vidas a fazer a diferença. E esta nova história não tem final", acrescentou Rafael. "É uma história que vamos continuar escrevendo juntos pelo resto de nossas vidas." Marina sorriu. "E a melhor parte é que já não é apenas nossa história. É parte da história de cada criança que aprende a ler em nossas bibliotecas,
de cada família que se beneficia de nossos programas. Júlia colocou seu caderno de desenho na mesa. Eu desenhei nossa nova história, disse ela. Quer ver? O desenho mostrava não apenas a família Alves, mas dezenas de outras famílias, todas conectadas por linhas coloridas que pareciam formar uma grande rede de apoio e amor. No centro, havia uma versão mais velha de Júlia, claramente uma adulta, rodeada por crianças e livros. Este é o futuro que eu vejo, explicou Júlia. Nossa família ajudando muitas outras famílias e eu seguindo meu próprio caminho para ajudar crianças e famílias. O desenho era tanto uma obra de arte quanto uma declaração de missão para o futuro. Mostrava que Júlia havia entendido perfeitamente o legado que eles estavam construindo e estava determinada a continuar e expandir esse trabalho à sua própria maneira. É perfeito, disse Maurício com lágrimas nos olhos. É exatamente como nossa história deve continuar. E assim, na tranquilidade de sua casa, cercados pelo amor que haviam escolhido cultivar acima de tudo o mais, a família Alves olhou para o futuro com esperança e determinação. A garotinha que havia impedido um CEO de assinar um contrato havia crescido para se tornar uma jovem com uma visão clara de como usar sua vida para fazer a diferença. O que havia começado com uma palavra, pare, havia evoluído para uma filosofia de vida. Nunca parar de tentar fazer o bem, nunca parar de apoiar a família e nunca parar de acreditar que uma pessoa, não importa quão jovem, pode mudar o mundo. Fim da história. E agora, queridos ouvintes, chegamos ao final desta jornada emocionante. Que incrível história de amor, perdão e segundas chances, não é mesmo? O que vocês acharam da transformação de Maurício e da coragem da pequena Júlia? Deixem nos comentários suas reflexões sobre esta família que soube escolher o amor acima do orgulho. Vocês acreditam que é possível mudar e reconstruir relacionamentos familiares mesmo depois de anos de distanciamento? Compartilhem suas próprias experiências ou pensamentos. Não esqueçam de deixar o like se a história tocou seus corações e principalmente se inscrevam no canal para não perderem outras histórias emocionantes como esta.